Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículo 6 diz: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E sabe, a Bíblia diz que aquilo que Deus fez, aquilo que Ele viu que era bom. Versículo 9 diz: Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Gênesis capítulo 1, a partir do primeiro verso, nós vemos Deus criando todas as coisas que nós vemos hoje. Antes de ser como era, como nós vemos, irmãos, a Bíblia diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia. Tudo que havia sobre a terra era sem forma e vazio. Nada era como nós vemos hoje. E nós acabamos de cantar, o Senhor disse, nós acreditamos. O Senhor disse, está feito. O Senhor disse, acontece exatamente como Ele diz que vai acontecer. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo culto dessa noite, obrigado por sua palavra, que é inspiração para a nossa vida. Nós cremos em tudo que o Senhor falou. Cremos, Pai, em tudo aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Cremos, Pai, que a semente da sua palavra está sendo semeada em boa terra. Não será roubada, não será esquecida, não secará, Pai. Muito pelo contrário, a semente da palavra vai cumprir, produzir tudo o que foi designada a fazer. Com essa fé, Pai, nós preparamos o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Obrigada, gente. Glória a Deus. Nós começamos bem, amém. Graças a Deus pela inspiração que Deus dá aos homens, pela inspiração do grupo de música, porque de fato nós vamos falar hoje sobre a palavra do Senhor, sobre as coisas que o Senhor diz ao nosso respeito. Amém? Nós estamos aprendendo sobre fé e como o tema desse mês é crescendo em fé, eu creio, irmãos, que a cada culto que nós nos expomos à palavra, independente se é um culto de ensino, um culto de oração, um culto de celebração, aonde a palavra é ensinada e ministrada, nós temos a oportunidade de crescer em fé. Amém? Então você não está crescendo em fé exclusivamente nesse culto todas as quintas-feiras. Muito pelo contrário, toda vez que você está exposto à palavra, você está crescendo em fé. E nós vamos entender um pouco disso essa noite. Na semana passada, nós falamos que para ter uma fé crescente, é necessário nós confiarmos no Deus da palavra. É necessário nós confiarmos na palavra. É muito difícil nós confiarmos em alguém que nós não conhecemos, não é verdade? Mas quando nós conhecemos, sabemos sobre o caráter, sabemos sobre a índole de alguém, fica mais fácil nós depositarmos a nossa confiança ou não. É exatamente isso que Deus espera de mim e de você, que a gente o conheça todos os dias, para termos confiança na sua palavra. Amém? Então, nós estamos aprendendo sobre fé, e eu vou trazer alguns
vou trazer o significado da palavra fé para você. A palavra fé no grego é a palavra pistis. Algumas pessoas aqui fizeram rema e escutaram essa palavra algumas vezes, amém? Mas é a palavra grega pistis. E a palavra grega pistis significa convicção fundamentada no ouvir. Então, significa que fé é uma convicção fundamentada naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós escutamos, naquilo que nós absorvemos e colocamos para dentro do nosso coração. Amém? Então, convicção fundamentada no ouvir. Pistis não é uma confiança, pistis é uma confiança que gera compromisso. Não é apenas acreditar, é confiar a ponto de viver de acordo com essa confiança. Pistis, irmãos, não é apenas você saber sobre algo. É você crer de todo o seu coração a ponto de viver exatamente aquilo que você está ouvindo. Amém? Então, é a convicção fundamentada naquilo que nós ouvimos. Abre sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus 11, 1. Essa palavra pistis, no grego, aparece aqui nesse versículo. Hebreus 11, 1. Um texto que você também escuta incansavelmente. E glória a Deus por isso, porque é segurança para mim e para você ouvirmos e ouvirmos e ouvirmos sempre as mesmas coisas. Amém? Quando nós ouvimos, nós temos um lugar seguro. É como se a nossa âncora estivesse ali firmada naquela verdade e nada nos arranca dali. Amém? Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, a fé, ou pistis, a convicção fundamentada no ouvir, é a certeza das coisas que nós esperamos. A certeza, a convicção dos fatos que nós não vemos. Algo que está acontecendo agora nesse lugar, você não pode ver as minhas palavras. Você pode ouvir as minhas palavras. E você pode, com o seu coração, decidir crer ou não naquilo que está sendo falado. Quando nós estamos diante da palavra do Senhor, irmãos, é exatamente isso. A palavra do Senhor está sendo revelada a nós. E nós podemos decidir crer ou não naquilo que Deus está falando ao nosso coração. É uma atitude que cabe a mim e que cabe a você. É uma decisão que parte de mim e de você. Deus não vai chegar, pegar na sua mão, te agarrar de alguma forma para que você creia em tudo aquilo que Ele falou. Deus é educado. Deus é alguém que nos convence não com força, não com violência. Deus não usa ataques para nos fazer ficar convictos daquilo que Ele está falando. Deus é muito educado, irmãos. Ele vem nos convencendo pela palavra quem Ele é. O que Ele fez por mim e por você. Ele vem nos convencendo pela palavra qual estilo de vida hoje nós devemos viver. Amém? E você sabia que Deus espera de mim e de você um comportamento diferente daquele que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus? Ele espera mesmo que eu e você tenhamos um estilo de vida. Você vê por aí muitas pessoas com estilos diferentes, personalidades diferentes, se encaixando em grupos diferentes, porque fulaninho parece mais com o meu estilo de vida, então venho para cá. Aí outra pessoa vai para o outro lado, porque outras pessoas parecem mais com o estilo de vida dela. Mas como cristãos, nós temos um único estilo de vida. Uma única forma. Deus espera que nós estejamos vivendo dentro dessa mesma forma. E nós vamos
falar sobre isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluia! Que estilo de vida é esse que Deus espera que nós tenhamos? Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por... Como que o justo vive? Vamos lá, acho que você ainda não está crendo. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Abacuque 2, 4. Para você ter certeza do seu estilo de vida, amém? A parte B do versículo diz: Mas o justo viverá pela sua... Vive como, irmão? Vamos lá, Gálatas 3, 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Diz assim: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... Glória a Deus, ó, você já está ficando mais convicto. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, eu quero ler junto com você também. Hebreus 10, a partir do 35. Diz assim a palavra do Senhor: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela... Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, para a conservação da nossa alma. Esse é, irmão, o nosso estilo de vida. Essa é a nossa forma de viver. E é por isso que o nosso grupo ele é um só. O grupo dos que creem. O grupo do povo da fé, que fazem as coisas acontecer. Amém? Eu e você temos um novo estilo de vida. E a Bíblia fala que nós não fomos justificados pela nossa obra. Efésios capítulo 2, a Bíblia fala que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça mediante a fé. Uma obra que não foi feita por nós, meros humanos mortais, mas uma obra que foi feita pelo autor e consumador da nossa fé, o próprio Jesus Cristo, que deu origem à nossa fé. Amém? Então, a obra de salvação da nossa vida não vem de nós mesmos. A nossa justificação não vem de nós mesmos. Nós não poderíamos nos auto-justificar diante do Senhor. Por mais bonzinho que você seja, irmão. Você ia chegar lá diante de Deus com toda a sua bondade e o Senhor ia falar para você: aparte de mim, porque eu não te conheço. Sem a obra de Cristo é impossível nós alcançarmos justiça. Porque a Bíblia diz que o justo foi feito injusto, para que todos nós nos tornássemos justiça de Deus. E é por isso que a Bíblia fala em 4 passagens diferentes que o justo viverá pela fé. Pela fé nós vivemos, pela fé nós nos movemos. Pela fé, irmão, nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Pela fé, tudo que nós fazemos para o Senhor deve ser feito com fé. Hebreus capítulo 11, versículo 16 diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Não existe outra maneira, irmãos, porque Deus, Ele é um Deus de fé. Desde o começo, Ele está chamando as coisas à existência. Ele está olhando para as coisas e falando aquilo que as coisas são e como elas devem ficar. Deus não está envolvido com aquela realidade ou com aquela aparência de realidade. Não, Deus ele olha para aquela situação de trevas e escuridão e Ele diz, haja luz, mude o que está acontecendo aqui, seja diferente. Então Deus ele é um Deus de fé, que usa a palavra para gerar algo, amém? Então como nós vamos agradar um Deus de fé sem fé? Não tem como. É uma conta básica. Amém? Se a personalidade do Senhor, se o caráter do Senhor é fé, é necessário que a nossa personalidade, que o nosso caráter, que o nosso estilo de vida seja fé. Amém? Glória a Deus. Então, tudo que nós vamos entregar ao Senhor, irmãos, deve ser entregue com fé. Da mesma forma que tudo aquilo que nós recebemos de Deus deve ser recebido com fé. Se nós tentarmos entregar algo para Deus, a nossa própria força sem fé, aquilo não passa das paredes. Se nós tentarmos receber de Deus sem fé, nós nunca alcançaremos o que Deus tem para a nossa vida. Então, é necessário fé para alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus. Então, todos nós que cremos em Cristo, fomos chamados para andar em fé. Eu gosto de pensar na fé não como um caminho que nos leva até a salvação, porque a Bíblia diz que o caminho, a verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho da salvação é Jesus Cristo. Eu gosto de pensar na nossa fé como uma ponte que nos conecta ao caminho que é Jesus Cristo. A nossa fé nos leva até Jesus. Mas, Sumayara, como ter uma fé que me leve até Jesus? Vai lá comigo para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 17 diz, porque nós... Eita, abri errado. Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Outras versões desse mesmo texto diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vou ler aqui em outra versão para você. Na NVI diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Na versão NVT diz, portanto, a fé vem pelo ouvir, e isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Na Nova Almeida Atualizada diz, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. À medida que nós ouvimos a palavra do Senhor, fé é gerada no nosso coração. À medida que nós ouvimos sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, fé é gerada no nosso coração. Então, irmãos, essa é a única maneira de fazer com que a nossa fé cresça de fato, pela exposição da palavra. Quando nós nos expomos à palavra do Senhor, nós abrimos o caminho para que fé cresça no nosso coração, para que fé seja gerada dentro de nós. Como eu disse, fé é essa ponte que nos conecta ao Senhor que nos salva. E toda vez, irmãos, que eu e você estamos expostos à palavra, é como se mais uma parte da ponte fosse construída.
E nós aprendemos a andar de uma maneira diferente, de um jeito diferente, porque a Bíblia diz que é necessário que todos os homens nasçam de novo, para chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Não tem como nós querermos conhecer a verdade sem o novo nascimento. O novo nascimento é a chave, digamos assim, para fazer com que eu e você tenhamos os nossos olhos iluminados, para vivermos pela fé. Eu lembro que antes de me converter, quando alguma pessoa vinha falar comigo, eu sempre dizia que eu era filha de Deus e que eu sabia que Deus me amava. Mas sabe, irmãos, eu não era crente. Aquilo era uma realidade para mim, porque eu sempre acreditei que Deus é bom. Eu sempre pensei em Deus como um Deus bom, um Criador bom, mesmo com muitas falhas, digamos assim, eu sempre pensei, eu sou filha de Deus e eu sei que Deus me ama. Mas sabe que isso não era uma verdade? Não é possível ser filho ou se tornar filho de Deus sem o conhecimento da verdade. Eu tinha um conhecimento sobre Deus que era falso. E para Satanás estava tudo bem eu viver daquele conhecimento achando que eu era filha de Deus. Porque eu ia para o inferno achando que eu era filha de Deus. Só existe um caminho, irmão, que nos leva até a salvação. Por isso que é tão importante eu e você ouvirmos a palavra, ouvirmos sobre a obra de Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda estão lá fora pensando que são filhas de Deus, pensando que vão para o céu, mas que ainda não conheceram Jesus, o único caminho que pode nos levar até o céu. Todas as vezes que a revelação chega no nosso coração, nós temos a oportunidade de ser melhor, de ser diferente, de caminhar de uma maneira que agrade a Deus. Eu sei que ainda nós não chegamos na plenitude daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas, irmãos, toda vez que você está exposto à palavra, toda vez que você está exposto a uma pregação, seja na igreja, seja na sua casa, toda vez que você abre a sua Bíblia, você tem a oportunidade de aprender algo novo para andar por fé, para agradar a Deus. Sabe, talvez certos comportamentos que Deus está pedindo mudança, certas atitudes, palavras que estão saindo da nossa boca, e o Senhor está pedindo mudança e talvez você não saiba como mudar. O conselho que eu tenho para te dar, irmão, é se exponha à palavra. Aprenda com a palavra. Existe na sua Bíblia e na minha Bíblia todas as respostas que nós precisamos para agradar a Deus. Deus, ele não foi injusto e falou, olha, você precisa viver por fé para me agradar. Ponto. E nos deixou por aí, sem um caminho de como isso deveria ser feito. Não, Deus, ele foi bom demais comigo e com você. Ele disse, ei, viva por fé. Essa é a maneira que você tem para me agradar. E tudo que você precisa para aprender a andar sobre fé está dentro da sua Bíblia. Está na palavra que eu e você carregamos, não somente nas nossas mãos. A palavra que eu e você carregamos no nosso coração. A palavra que está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu quero que você abra comigo, por gentileza. Hebreus 12, 2, eu citei esse texto, mas eu vou ler junto com você. Diz assim a palavra do Senhor.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. O Senhor, Ele é o autor da nossa fé. A nossa fé tem origem em Deus. A nossa fé não se origina dos nossos pensamentos ou da nossa vontade de receber algo do Senhor. A nossa fé se origina no próprio Senhor. Amém? Glória a Deus. E todos nós que nascemos de Deus, recebemos uma medida de fé. Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. A Bíblia está dizendo, ei, cada um de nós que nascemos de novo do Senhor, recebemos uma medida de fé. Você não pode me dizer que você não tem fé nenhuma, porque a Bíblia está falando que Deus repartiu uma medida de fé com você. Você não pode me dizer, irmãos, que você não tem fé para fazerem as coisas mudarem. Deus repartiu uma medida de fé com você. E não é qualquer fé, irmãos, é a fé dele. A fé do próprio Criador. A fé do Senhor, Ele repartiu com cada um de nós, para que nós, como seus justos, como seus filhos, vivamos pela fé inteiramente. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, Ele fez questão de nos dar da sua fé. Deus fez questão, irmãos, de dar um estilo de vida para mim e para você. Sabe, é injusto, às vezes, nós ficarmos nos comparando com outras pessoas. Deus, Ele repartiu para cada um a medida de fé, nos deu um estilo de vida que para todos nós é o mesmo, que é andando pela fé, mas cada um tem uma medida de fé. Cada um está em um nível, crescendo em uma área, desenvolvendo uma área. Alguns ainda são imaturos e precisam do leite genuíno da palavra. Outros são mais maduros e já estão comendo um alimento mais sólido, mais forte. Mas para cada um, independente do nível, Deus deu uma medida de fé. Mas, sabe, não fica preso à comparação, pensando que fulaninho A ou fulaninho B tem uma vida de fé mais extraordinária que a sua. Muito pelo contrário, irmãos, quando você levantou as suas mãos e aceitou Jesus como seu Salvador, a fé do irmão A, a fé do irmão B é tão poderosa quanto a sua fé. Realiza tantos milagres quanto a sua fé. A única diferença mesmo é o nível de conhecimento que nós temos. E Deus, Ele não está ansioso, querendo que você se torne o mirabolante que realiza grandes coisas em todo o tempo. Deus não está ansioso. Deus é tão paciente que Ele espera a nossa fé desenvolver através do conhecimento da palavra. Ele não fica preocupado falando para a gente, corre, avança, faz independente do que você está sentindo. Não, Deus, Ele é tão cuidadoso comigo e com você, que Ele vai nos guiando de como nós devemos crescer em fé. Em níveis diferentes, processos diferentes, e à medida que a gente conhece o Senhor e cresce em fé, o Senhor vai podendo exigir coisas mais firmes para nós, coisas mais fortes, porque à medida que nós temos conhecimento, nós podemos suportar aquilo que talvez sem o conhecimento nós não suportaríamos. E é por isso que o Senhor diz, ei, você precisa viver pela fé.
Porque sem o conhecimento necessário para a sua vida, talvez você não suporte chegar no lugar que eu tenho para você. A fé, irmão, nos inspira a buscar conhecimento, a amar a palavra de todo o nosso coração. É impossível nós dizermos que temos fé se nós não amamos a palavra. É impossível, irmãos, nós vemos a nossa fé crescer se a gente não se expõe dedicadamente à palavra. A palavra deve ser mesmo o nosso foco como cristãos. Se você quer ter uma fé poderosa, realizar grandes milagres, tenha a palavra como seu fundamento. Eu sei que pensar em fundamento, às vezes a gente pensa em algo que dá trabalho, que leva tempo. Eu não sou da parte da obra, não. Mas eu sei que para construir um fundamento leva tempo e não pode ser feito de qualquer forma. Eu sei que se um prédio não estiver bem fundamentado, ele corre o risco de cair antes de ver os primeiros andares sendo construídos. Então eu sei que às vezes pensar sobre fundamento a gente fica com um certo receio, porque de fato, irmãos, leva tempo. Não é do dia para a noite. Nós não nascemos de novo ontem e amanhã nós já temos uma fé espetacular. Leva tempo, irmãos, nós suportarmos alguns processos, entender algumas coisas, mas sempre que nós estivermos disponíveis para aprender e receber de Deus, nós vamos passar por esses processos e sair desses processos intactos. Sair das pressões intactos, mas convictos de que Deus faz. E como nós cantamos, se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Deus realizou um milagre em determinado tempo, Ele pode fazer acontecer novamente. Firme fundamento. Você lembra que Jesus, contando para os seus discípulos uma parábola sobre as duas casas, uma edificada na areia, a outra edificada sobre a rocha. E o próprio Cristo diz que a palavra dele é a rocha. Quando nós construímos a nossa vida nessa rocha, é porque nós estamos construindo a nossa vida na palavra. Estamos construindo a nossa vida na fé, pela fé. Eu quero que você fique com isso. Toda vez que você pensar em construir a sua vida na palavra do Senhor, você está construindo a sua vida na fé. Na forma que o Senhor te chamou para viver. No estilo de vida que Ele liberou para você. Amém? E o Senhor Jesus, Ele fala sobre a casa edificada na areia. Sabe que às vezes, irmãos, nós corremos o risco de edificar a nossa casa sobre areia, como aconteceu comigo antes de conhecer Jesus como meu Salvador, que eu pensei que era filha de Deus, mas de fato eu não era, porque pela palavra eu nasci de novo, amém? Pela revelação da palavra. Nós corremos o risco de trazer velhos costumes, achismos, sentimentos, maneiras de pensar que nos acompanhavam lá fora. Nós corremos o risco de trazer essas coisas para a nossa nova vida em Deus e edificar a nossa estrutura sobre a areia. Edificar o nosso estilo de vida sobre a areia. E você conhece que chega a tempestade, o vento sobre aquela casa edificada sobre areia, e aquela casa não pode resistir, porque ela não está bem fundamentada. Tudo aquilo que nós construímos, irmãos, com base no que nós sentimos, com base no que nós pensamos, com base do que nós aprendemos no mundo lá fora, sem de fato colocar pelo funil da palavra, sem passar pela palavra, nós estamos construindo sobre a areia.
E eu sinto lhe informar que tudo que você constrói pelo seu sentimento vai passar e será destruído. Tudo que você constrói pelo que você acha vai passar e será destruído. A única coisa que não passará, mas permanecerá para sempre, é a palavra do Senhor. Só a palavra vai se manter fiel em tempo e em fora de tempo. Só a palavra vai ser a mesma ontem, hoje e amanhã. As nossas emoções vão mudar, o que a gente pensa vai mudar. Talvez a forma que a gente haja vai mudar, mas a palavra do Senhor será para sempre a mesma. E por isso você precisa viver pela fé. Por isso o Senhor te chama de justo, que vive pela fé, que vive pela palavra. As suas decisões e as minhas decisões não são mais baseadas nos arrepios que nós sentimos. Mesmo que uma oportunidade pareça boa demais, mesmo que uma notícia pareça boa demais, se Deus está dizendo esse não é o caminho, de fato aquele não é o caminho. Não é por aquilo que nós sentimos, irmãos. Talvez você fique pensando, mas eu não sei o que Deus fala sobre o meu futuro, sobre o meu chamado. Se exponha à palavra. Tenha tempo com a palavra. Se dedique a viver como justo pela palavra. Sabe que é possível saber o que nós cremos por aquilo que nós falamos? Nós conseguimos saber o nível de fé de algumas pessoas por aquilo que elas falam. Tem pessoas, irmãos, que aconteça o que acontecer, o que sai da boca dela é a palavra. O que sai de dentro dela é a palavra. Mas a notícia é difícil demais e a pessoa está falando a palavra. Mas o que aconteceu é muito ruim, a pessoa está falando a palavra. E algumas pessoas, irmãos, às vezes é o vento que está forte lá fora. E ela fala, olha, prepara os telhados, que tudo vai voar. Sabe, se nós cremos dessa forma, é exatamente isso que vai acontecer. Às vezes é o sol que está mais forte e a pessoa já sai de casa reclamando que está cansada demais porque o sol está forte. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, tenha o sol como uma fonte de vida para você, independente do calor. Independente do que o seu corpo esteja sentindo. Você pode viver pela fé no clima bom, no clima mau, naquilo que você considera agradável ou desagradável. Você pode viver pela fé, independente do que você sente. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 18. Mateus capítulo 5, versículo 18. Jesus dizendo, ele disse, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Toda a palavra do Senhor, irmão, vai se cumprir. Por isso que nós cantamos, tudo que Deus falou vai acontecer. Porque é o que o Senhor diz. Não fica pensando, essa é uma coisa do verbo da vida, eles são assim mesmo. Não, irmãos, é uma coisa de Jesus. É a vida que Deus nos proporcionou. Sabe, não foi o irmão Reagan que tirou isso das ideias da mente dele. Ele não teria capacidade, irmãos, para criar ou para gerar tanto conhecimento. Ele é humano como eu e você.
limitado como eu e você. O irmão Reagan foi uma bênção, sim, mas por causa da palavra que ele se expôs. Por causa da palavra que ele conheceu. E nós somos uma bênção, sim, por causa da palavra que nós estamos expostos. Por causa da palavra que nós conhecemos. O próprio Jesus falando sobre nós, ele disse, ei, vão e façam obras maiores. Não fiquem somente com o que aconteceu aqui. Significa, irmãos, que nós não precisamos ficar com o que somente aconteceu através da vida do apóstolo Bud, através da vida da Mama Jane, do apóstolo Guto. Nós podemos viver uma fé extraordinária, porque Jesus nos chamou para esse lugar. Toda a palavra do Senhor vai se cumprir. Amém? Marcos, capítulo 11, verso 23. Marcos 11, 23. O nosso fundamento é a palavra do Senhor, amém? E a fé, irmãos, ela é gerada em um lugar dentro de nós. E nós vamos falar sobre isso. Marcos 11, 23 diz, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A Bíblia, ela nos chama para esse lugar de crer. E ela diz aqui que nós precisamos falar, mas nós não falamos de qualquer jeito. Nós falamos não duvidando no nosso coração. O nosso coração é literalmente a bomba que bombeia a fé para todo o nosso espírito. O nosso coração vai levando fé para todo o nosso espírito. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que isso significa, Sumayara? Significa que a sua fé não está na sua alma. A sua fé não está no seu corpo. A sua fé está no seu coração. No seu espírito humano. A fé, irmãos, não está no seu intelecto. E eu sei que é bom demais termos pensamentos e ideias. E glória a Deus, porque Ele usa o nosso conhecimento para fortalecer ainda mais aquilo que nós aprendemos da palavra. Mas a fé não está no nosso conhecimento. A fé está no nosso coração. Mesmo que você não conheça nada, não saiba de nada, não tenha tido nenhuma experiência, você sabe porque sabe, Ele é o Senhor. Você sabe porque sabe, Ele é o Cristo Salvador. Por causa da palavra, irmãos. Por causa da palavra que nós recebemos, fé é gerada no nosso coração. Por isso que o Senhor diz, ei, deixe o seu coração ser uma boa terra. Não perca a semente da palavra. Não deixe o seu coração ser como um solo rochoso ou um solo cheio de espinhos. Que o meu coração e o seu coração seja mesmo essa boa terra para receber a palavra de Deus. Para agarrar a palavra de Deus e fazer alguma coisa com a palavra. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos a fé do coração e nós temos também o risco de cairmos num assentimento mental. E o que é isso? A gente pensa que crê, a gente pensa que está ali fervoroso em fé, mas no fundo, nós não cremos de verdade.
Por quê? Porque a situação se levanta e ao invés de nós nos levantarmos em fé pela palavra, nós nos levantamos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as notícias, e nós nos apegamos mais às notícias do que aquilo que a palavra diz. Assentimento mental é concordar mentalmente que a palavra é a verdade, mesmo sem ter tal convicção no coração. Você está aqui, diante da palavra, ou na sua casa, diante da palavra, concordando que a palavra é a verdade, mas você não está crendo no seu coração que a palavra é a verdade. Deus não quer que a gente fique nesse lugar. Porque se Ele quisesse, Ele não nos chamaria para viver pela fé. Então, irmãos, é muito importante mesmo que eu e você estejamos analisando, examinando o nosso coração. O que estamos crendo e o que não estamos crendo ainda. Sabe, seja sincero com o Senhor. Exponha para Ele a área que você precisa crescer em fé. Se for na área de finanças, fala, Senhor, eu ainda não creio que o Senhor vai prover tal coisa. Fala com o Senhor e busque conhecimento sobre o que a palavra diz sobre esse assunto. Se é a respeito de cura, Senhor, eu ainda não creio que o Senhor pode curar. Fale com Deus, irmãos, porque de Deus nós não podemos esconder nada. Por mais que você pense que Deus não conhece o seu coração, Ele conhece completamente o seu coração. Ele sabe exatamente o que você crê e o que você não crê. Exponha para Ele e busque conhecimento naquela área. Aprenda sobre cura. Aprenda sobre o que o Senhor diz sobre enfermidades, como Deus lidou com enfermidades, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Se você não crê, irmãos, talvez na recuperação de um relacionamento, seja com uma amizade, com um familiar, vê o que Deus diz sobre isso. Coloca diante do Senhor, se você não crê que pode perdoar, vê o que o Senhor fala sobre isso. Exponha para Ele como está o seu coração e dê a oportunidade de Deus te fazer crescer nessa área. Amém? O seu coração, ele é do Senhor, ele não pode ficar encoberto diante do Senhor. Nós não podemos ser dependentes da nossa racionalidade, irmãos. Porque às vezes a fé vai contrariar totalmente aquilo que a nossa razão está dizendo. Não seja dependente da sua racionalidade. Sabe, quando você for tomar uma decisão, não pense primeiro em pesquisar sobre o assunto. Fale com o Senhor, busque na palavra a direção. Quando você precisa de um especialista em determinada área na sua vida, você procura um especialista. Por exemplo, se você está com dor de dente, você procura um dentista. Se você está com um problema jurídico para resolver, você procura um advogado. Você procura um especialista na área. Quando é sobre a nossa vida, a respeito do que nós vivemos, nós devemos procurar o maior especialista, que é o Senhor. E às vezes, irmãos, você está com um problema jurídico e antes de procurar um advogado, procure o Senhor. Veja o que o Senhor fala. Não desprezando o conhecimento que os nossos irmãos têm, porque eles estudaram para isso. Mas coloque diante do Senhor tudo o que você vive. É assim que o justo vive, irmão. O nosso socorro não está nos conhecimentos, nos livros, na inteligência artificial. O nosso socorro está no Senhor. A resposta certa sempre vem do Senhor. O caminho certo sempre vem do Senhor. Mas, Sumayara, é uma área que só um especialista pode resolver. Deus, Ele é o especialista dos especialistas.
Se existe alguém especialista em algo, Deus é especialista dele. Amém. Sabe, eu lembrei de uma experiência que eu tive quando eu estava em 2021, quando eu fui participar de um treinamento missionário na Jocum. E eles nos incentivaram a escrever uma carta para alguém. Nós íamos evangelizar na rua. E escrever uma carta para alguém que a gente não conhece, que a gente não sabe o nome, que a gente não sabe nada sobre a pessoa, às vezes é difícil. Porque você pensa, o que eu vou escrever para essa pessoa? Eu nem sabia para quem eu ia entregar a carta, imagina o que escrever na carta. E eles nos incentivaram a orar ao Senhor e pedir direção do nome da pessoa, sobre o que escrever naquela carta, o que colocar naquela carta. E eu lembro que uma das meninas que estavam com a gente, Deus deu uma visão para ela de uma porta vermelha, e ela viu uma mulher naquela casa saindo exatamente quando ela passasse. E a porta da casa era vermelha e as paredes eram brancas. E nós entramos por uma determinada rua, nós não conhecíamos aquele lugar. Todos nós éramos de outras cidades, nós estávamos em Curitiba, todos nós éramos de outras cidades, de outro lugar. E nós chegamos em uma determinada rua, irmãos, e nós passamos por uma casa com um portão vermelho e as paredes eram brancas. E enquanto nós estávamos passando, uma mulher saiu daquela casa. E nós tivemos a oportunidade de falar com aquela mulher. Sabe, nós não sabíamos quem nós encontraríamos ali. Deus tinha dado até o nome da pessoa, porque Deus conhece cada um de nós. Mas, sabe, irmãos, nós só podemos ter essas experiências e viver debaixo dessa influência, alcançando pessoas, se nós vivermos pela fé. Se nós tentarmos o nosso conhecimento humano, escrever uma carta sobre alguém que a gente não conhece, talvez não saia nada. Mas tudo que estava ali era o que aquela pessoa precisava ouvir. E aquela mulher foi impactada, teve a oportunidade de receber Jesus como Salvador da vida dela, porque nós decidimos andar pela fé. Nós estamos crescendo em fé, irmãos, porque a fé que é gerada no nosso coração vai alcançar a nós, sim, vai nos livrar